Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá a todos, estamos aqui em mais um programa Filosofia Sem Fronteiras. Eu queria começar esse programa em primeiro lugar, com uma advertência, avisar o público que opiniões expressas hoje, especialmente hoje aqui no programa, assim, não refletem as opiniões da universidade ou do nosso departamento. E agora eu quero fazer uma pequena introdução, assim, com um breve texto para a gente começar o nosso programa, então. Bom, a censura e a perseguição política não são nenhuma novidade. A história está farta de exemplos dessa espécie, especialmente em regimes de exceção ou tirânicos. Contudo, uma estranheza surge se essas perseguições acontecem em estados que se pautam por constituições políticas de perfil democrático. Se isso está se verificando com uma carta régia que expressamente garante a liberdade de expressão, então alguma coisa errada está comprometendo a preservação do Estado de Direito dessa nação. Para decidirmos se está efetivamente ocorrendo no Brasil atual, convidamos um colega de ofício que passou por uma situação recente, sugerindo fortemente a tese de que a nossa democracia está sob risco, o professor de filosofia Júlio Bernardo. Essa entrevista se desdobrará em dois momentos. Em primeiro lugar, queremos que ele relate sua traumática experiência como professor de uma universidade da cidade de Santa Cruz do Sul, instituição que ele precisou se afastar, pois recebeu, inclusive, ameaça de morte. No segundo momento, dado o seu conhecimento de filosofia política, gostaríamos que o convidado explorasse as causas do infortúnio, bem como nos fornecesse uma leitura do cenário político atual, concluindo com um prognóstico sobre os destinos de nossa ainda jovem democracia. Passemos, então, a palavra ao professor Júlio Bernardes. Bom, pessoal, primeiro agradecer o convite aí. Estou aqui revendo um velho amigo, Carlos Miralha, que a gente não Na se verdade, vê. um amigo velho agora. Um amigo velho e um velho amigo, né? Um grande amigo, um grande professor também, muito carismático, muito, um Bonito professor também, bonito, bonito, um professor bonito, charmoso, carismático, elegante e muito culto, Ah, né? Bom, fora tirando essa rasgação de ah, seda toda, agradecer aí a universidade, que eu tenho um carinho imenso pela a Universidade Federal de Pelotas, pelo Departamento de Filosofia. E, enfim. Bom, então agradecer a todo mundo aí. Bom, a situação é a seguinte: tu pediste para fazer uma breve descrição, né, dessa situação a qual eu vivenciei, e vou fazê-lo assim, tentar igual o meu ânimo ao falar também, porque eu quero usar isso depois como um objeto de análise de uma estrutura de ação política que se desdobra hoje mundo afora, mas aqui no Brasil tem uma relevância muito importante. Bom, eu sou professor de filosofia, trabalhei muitos anos lá nessa universidade que vocês mencionaram, a Universidade de Santa Cruz do Sul, uma excelente universidade, com um nível bastante bom acadêmico, assim, com notas de Universidade Federal. Tenho amigos lá, anos, fecharia 22 anos, né? Mas, enfim, Santa Cruz ela é uma cidade com 100 mil habitantes, tradição alemã, fica no centro do estado, né? No Vale do Taquari, ali naquela região, né? E uma cidade muito rica, né? Uma cidade uma muito cidade rica. muito rica, que a matriz dela é interessante, que a matriz dela é o fumo, né? A matriz social, digamos, que produz riqueza lá mesmo, são pequenas famílias com extensão de terra de 2, 3, no máximo 4 hectares, quando 8
é muita terra, né, que produzem fumo e conseguem ter uma vida razoável desde muito tempo, né, com uma classe média campesina, assim. O fumo hoje ele é totalmente, no caso das fumageiras, elas são nacionais, lá fumageiras de origem lá de famílias de lá, todas foram vendidas para o capital internacional. Né? Então, é uma cidade muito rica, é uma cidade próspera e consegue se manter em função do fumo. Basicamente, é o fumo, né, que mantém a cidade, enquanto a China, eles dizem lá, enquanto a China continuar fumando, Santa Cruz está salva de qualquer percalço econômico. Né? Então, é uma cidade que tem seus recursos. Embora a capilaridade dessa produção econômica, dessa matriz econômica, ela hoje esteja cada vez mais estreita por conta do modo como a política de preços é feita na época da safra. Né? Então, já foi bem melhor para o agricultor. Hoje, reza lá uma política de preços entre as fumageiras que está prejudicando bastante as pessoas que vivem, enfim, né, do seu trabalho junto a essa cultura. Bom, a universidade ela tem 20 anos, não mais, tem 30 anos a universidade, mas ela é muito mais antiga como faculdade. O primeiro curso foi o curso de Direito, Administração, e ela tem, olha, remonta à década de 60, por aí, o início das faculdades que acabaram sendo depois a Universidade de Santa Cruz do Sul. Bom, o caso que eu experienciei lá foi um caso muito interessante, por sinal. Ter me espoliado moralmente, ter sido assim um ataque à minha pessoa, à minha psíquica e também de vida, né? Quer dizer, houveram ameaças à vida, o fato não deixou de ser interessante. Pelo seguinte, eu havia num grupo de amigos, eu vou contar a vocês a causa e vocês não vão acreditar. A situação lá foi a seguinte, eu estava a gente fez essa brincadeira aí sobre a diferença entre medicamento e veneno. Tudo começou com a questão da varfarina, né? A varfarina é um anticoagulante e ela é também, em princípio, né, ativo do veneno, esse veneno para raticida, né? Nós usamos como anticoagulante, né? E aí a brincadeira foi... Depende da dose, né? Depende da dose, claro. Depende da dose, né? Depende de quem indica e depende a qual a finalidade, né? Então, quer Até dizer, nitroglicerina pode ser medicamento, então, sim, exatamente. Então, a brincadeira com o Rio do Rato lá, ela veio como origem disso dentro de um grupo. O que me causou estranheza é que ela foi... eu, pelo menos, não havia publicado fora do grupo, né? Ela acaba na minha timeline, pelo menos é o que consta, eu não consegui mais ver isso, porque o Facebook derrubou a brincadeira, a publicação, a brincadeira, né? E ela é externalizada, assim, de forma muito eficaz, muito rápida, para um grupo muito grande de gente, a partir de algumas células bolsonaristas lá em Santa Cruz, que a gente pôde perceber isso, né? Por quê? Porque em 3 horas tinha mais de 200, 300 mil cliques, né? Lá, enfim. Nossa! Não, foi um negócio, sim, violento, rápido, que deu a dimensão, né, de como eles fazem esses ataques, né? Um amigo, um colega, também não vou citar nome porque é uma questão delicada, mas colega da universidade, muito meu amigo, advogado, ele foi printando todos os ataques, assim, uma hora ele não aguentou mais. Falei assim, não dá, não tem mais como printar esse negócio. E geralmente, assim, vamos torná-lo famoso, vamos tornar esse aí vai ser famoso. Ou seja, a ideia é o seguinte, né? Então, assim, o que aconteceu? Houve essa brincadeira, uma brincadeira singular, particular, dentro de um grupo de amigos. O meu Facebook nunca passa, mesmo nas publicações assim abertas, nunca passa de 30, 20, 25 pessoas dando ok ou criticando, não passa disso, né? Dessa vez, rapidamente foi printado, foi colocado no ar o nome de um político lá da região
que quer ser candidato a prefeito lá, será candidato a prefeito, encampou isso como uma questão, né, levando para a questão do meu caráter, que era incompatível uma brincadeira daquelas, o que não era brincadeira, eles não tomaram como brincadeira, eles tomaram como uma fala séria. Aí é que está, eles descontextualizam também. Todo mundo que lê ri e vê que é uma brincadeira, né? Agora, eles não descontextualizaram isso e disseram que era uma ameaça à integridade à família do presidente, a ele mesmo. Bom, enfim, pediram minha demissão. A universidade sempre, nós achamos lá que a universidade não ia tomar essa decisão, por duas razões. Uma, que ela havia reagido muito bem a um ataque à reitora e os seus pró-reitores, havia reagido muito bem ao ataque quando nós fizemos lá um seminário sobre o golpe de 2016. Né? Todo mundo lá, todo empresariado lá e toda a direita, extrema-direita, caiu em cima da universidade pedindo que não se deixasse manifestar ou se realizar esse seminário. A universidade foi muito firme, né? Agora, interessante, a universidade defendeu tal e usou um argumento muito interessante. Foi a primeira universidade a receber o Olavo de Carvalho. Sabiam disso? Foi a Unisc. Depois que o Olavo foi para os Estados Unidos, ele teve pouquíssimas vezes aqui. E uma das vezes que ele teve aqui, até acho que foi um desses fórum social, Fórum da Liberdade, essas do liberaloides aqui do Rio Grande do Sul, esse do fórum, acho que ele chegou aí a Santa Cruz. Ele foi a Santa Cruz, foi a convite de um aluno meu. Foi, inclusive, a convite de um aluno meu. Conheço a figura que o levou lá, que era um grande admirador do professor Olavo de Carvalho. Bom, então, para você ver como as coisas já estavam articuladas. Hoje, Santa Cruz ela é uma cidade de células do bolsonarismo muito bem estruturadas, com dinheiro das empresas, sobretudo das empresas das fumageiras, né, que hoje são todas elas multinacionais, né, e de mineradoras que estão se instalando na região. Isso foi o que uma pessoa que pesquisa sobre isso me disse lá, sobre essa situação de estarem construindo em Santa Cruz e naquela região de Alemães, né, um polo de bolsonarismo, para não usar o termo fascismo, tá? Mas um polo dessa extrema-direita nacionalista populista, né, nos moldes como ocorre em outros países do mundo. Né? Outro ponto importante, as empresas que financiam o bolsonarismo lá, isso está sendo estudado, pesquisado, seriam as mesmas que apoiam, né, a extrema-direita americana, o Bannon, e, por consequência, ali, o Olavo de Carvalho. Né? Então, é muito interessante isso. Bom, nesse dia que aconteceu essa explosão em relação à minha pessoa, esse atentado, era o dia que o gabinete do ódio estava caindo. Era exatamente o dia do gabinete. Então, ao que parece, o que sugere, o que os entendidos dizem, que pesquisam isso de uma forma muito empírica, muito concreta, né, é que naquele dia os robôs estavam atrás de tipos ideais. Não foi só comigo que ocorreu isso. Ocorreu com outras pessoas também que publicaram coisas. Mas no meu caso era um casamento perfeito. Professor de filosofia, né, sem paridade na igualdade das armas, sem paridade de armas para se defender, né, numa universidade do interior, numa comunidade que 75% vota no Bolsonaro e que está extremamente articulada com o bolsonarismo. Né? Então, dentro disso, acho que tem uma outra estratégia também a ser vista, né, em relação ao meu caso. Ele foi uma ponte para tutelar a universidade de vez. Né? Ou seja, hoje eles têm a imprensa em Santa Cruz, com certeza a imprensa hoje, né, oficial, a imprensa, digamos, de empresa mesmo, de comunicação, né? Não comunicadores, mas empresas de comunicação, estão na mão do bolsonarismo. Né? Bom, Alexandre Garcia está lá, em Santa Cruz, ao que consta, amparando... É um polo importantíssimo mesmo, então, hein? Nossa Senhora! Não, o Alexandre Garcia. Vocês conhecem o Alexandre Garcia? Alexandre Garcia é um dos maiores profissionais. Eu não vou fazer juízo aqui moral a respeito dele, tá? Vou me reservar não fazê-lo.
embora eu o tenha. É, mas o Alexandre Garcia, vocês puderem entender pela minha risada. O Alexandre Garcia é um grande jornalista. O que é que ele está fazendo em Santa Cruz? Ah, não, é a minha terra. Que minha terra, meu amigo? O cara é de Cachoeira. Entendeu? Ele está em Santa Cruz hoje, é o homem que defende que a cloroquina foi aprovada cientificamente, foi provada a sua eficácia por causa do Bolsonaro. Quer dizer, então, ou seja, um sujeito desse gabarito que faz essa afirmação, ele está declarando que é bolsonarista. Não há, entende? Não há. Eu respeito muito o que ele já fez como jornalista, embora sendo conservador, né? Extremamente conservador, mas ele já fez grandes entrevistas. Tem uma entrevista dele que eu adoro, que é uma com o Figueiredo. Muito boa a entrevista, recomendo a todos. Uma outra fantástica que ele fez foi com o que substituiu, que era o vice do Figueiredo, que agora não me recordo o nome, mas enfim, foi uma excelente entrevista também. Tem coisas importantes aí na imprensa, mas está lá e aderido a essa estrutura. Então, veja bem, o que nós temos hoje na superfície, olhando da lâmina d'água em direção ao horizonte, são pontas de icebergs que nós não sabemos o tamanho que tem por trás, mas que, pelos seus efeitos, são muito grandes. Né? E aí, o que faltava lá em Santa Cruz era a tutela. Bom, a imprensa foi. Agora a tutela da universidade, entendeu? Bom, ao pegarem o coitado do professor Júlio, que não tem paridade de arma nenhuma para enfrentar isso, entende? Que não é político, é só um mero professorzinho, entre aspas, aqui, de filosofia, de uma universidade, né? Pega uma coisa privada, cria um cavalo de Troia, avançam sobre a universidade e o pior, o que mais me constrange e me dói, é meus pares não terem visto isso. Aí a coisa é mais grave, porque é da ordem intelectual. E a gente sabe que isso é mérito na universidade. A gente avalia uma universidade pela capacidade de resposta, não só ali da vírgula sobre o que Kant escreveu, mas da sua capacidade de resposta, de interpretação acerca dos fatos políticos, éticos, de virtude e de ciência que ocorrem no âmbito da sociedade. E os meus pares foram muito fracos, né? Muito fracos em relação a isso. Com medo, né? Também ficaram medo, porque assim, ó, não, aí é o seguinte, eu tenho testemunho. A reitora, ela é corajosa, ela cedeu no limite de uma ameaça, né, gravíssima sobre a universidade, e aí sobre as condições materiais da própria universidade. Tá certo? Então, assim, eu não vou me adiantar, não vou falar sobre isso, mas eu sei que a ameaça foi gravíssima para tirar um professor, da universidade. O que isso significa? Uma tutela de pensamento sobre toda a universidade. Os meus colegas hoje não falam mais nada em sala de aula, a não ser aqueles que estão lá e que têm a segurança porque vão se aposentar daqui 2, 3 anos, podem falar, mas o resto não fala. Não fala. Né? Ainda mais depois souberam das ameaças de morte, ameaças, né, de se eu voltar a Santa Cruz receber flechas, sabiam tudo a meu respeito, onde era meu apartamento, qual era o lugar lá que eu morava, né? A minha sorte é que eu não tinha amante em Santa Cruz. Se eu tivesse amante ou uma vida um pouco mais desregrada, eles teriam também usado isso, entende? Quer dizer, então o casto professor Júlio ainda nesse aspecto não foi atingido. Mas assim, a coisa foi muito grave. Então, isso mostra a potência do bolsonarismo. Tá? Então, assim, aconteceu isso, houve uma carta da reitoria muito dúbia dizendo no final: nós não concordamos com a piada, como se eu tivesse dito a piada publicamente, não foi no ambiente privado, né? Ou seja, de certa forma, meio que concordando ou fazendo não ver que havia uma liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o seguinte: para você contar a piada boa, contar a piada que ninguém ri e contar a piada que todo mundo ri porque ela é de mau gosto. Ou seja, liberdade de expressão é para isso, pô. Quer dizer, então, os caras estavam julgando a minha pessoa segundo uma perspectiva de algo que foi feito no ambiente privado, segundo um direito constitucional que está posto, né? E que, obviamente,
que foi amplificado pelo bolsonarismo, para criar um fato político e tutelar a universidade. Vitória do bolsonarismo em Santa Cruz. Bom, 15 dias depois, o professor Júlio é demitido, né, pela internet, inclusive. pela... Eu falei ainda para o cara assim, mas vem cá, como é que eu sei que você não é uma. Isso aqui não é um trote? Um robô. Porque você aparece. Demitido por robô. Uhum. Sim, não, eu fui demitido assim, ó. Me ligou um cara, ó, nós temos que fazer aqui uma live. Falei, como assim, companheiro? Eu tô aqui meio adoentado e tal, até não. Não, aqui é do RH, não vou citar o nome da pessoa, que é um funcionário, não tem nada a ver com isso, afinal de contas, enfim. E tal, aí me informou que eu falei, bom, então tá, tu vai me dizer daqui a pouco que eu vou ser demitido, então tu espera 40 minutos que eu vou entrar em contato com advogados. E aí falei com os caras, atendi e disse, não reconheço isso aqui como sendo legal, porque não tem nenhum rito né, aqui que me comprove que isso aqui seja da universidade. Não tem rito nenhum aqui, Sim. nenhum rito. E eu falei, pô, se a gente precisa de tanta elegância para ser admitido, concurso, pelos nossos pares, né, a recepção, pô, para ser demitido, pelo menos, poderia ser de uma forma, né, menos ultrajante. Bom, mas isso não interessa, isso é bobagem. O que vem ao caso é que eu fui demitido depois da carta dizendo que iam tomar medidas. Olha, não fui advertido, não tinha como sê-lo, né? Qual é a medida que se interpreta disso? A demissão, pô, mas é óbvio. Bom, eu fui demitido, 2 dias depois tinha um totem, Miralha, não é? Tinha um totem, um outdoor gigantesco, assim, com uma foto do Bolsonaro e dizendo assim, Santa Cruz, 100% Bolsonaro. Nossa Senhora. Genial, né? Então, assim, a cidade realmente. Então, agora, Deixa eu te perguntar uma coisa, Júlio. Assim, enquanto professor em sala de aula, tu teve algum tipo de dificuldade, problema, desgaste com alunos? nunca, Sobre teu nunca, posicionamento? Pois nunca, é, isso é. nunca. Eu sempre fui o professor que os meus alunos diziam o seguinte. Até eu dizia assim, ó, eu não sou filósofo no sentido. Eu tinha um amigo, tu deve ter um amigo também. Se um dia tu quiser falar sobre bioética, sobre essas questões que estão ocorrendo agora, é o Marco Azevedo. Conheces o Marco Azevedo, né? Nome Ele só. é da área de bioética, professor, nosso colega naquela época lá. O Marco, eu disse assim, o Marco é filósofo, o cara defende uma posição assim de uma forma aguerrida. Eu consigo, na aula, fazer uma defesa intransigente de Platão, depois uma defesa intransigente de Aristóteles, e assim por diante. Defendo intransigente, meu querido Hobbes, mas também defendo o ataque, né, ou seja, eu consigo representar para os meus alunos uma defesa, né, dos intelectuais que eu apresento, a ponto que os alunos sempre diziam, professor Júlio, mas o senhor é liberal, o senhor é o quê? Porque quando o senhor defende Marx, o senhor se torna um marxista. Quando o senhor defende o liberalismo, o senhor é um... Eu falei, pô, mas isso é ser professor, né? Eu sou aqui um personagem para vocês, né? Numa Exatamente. certa medida, né? Eu acho que é isso, eu sou um personagem. Então, cara, nesse aspecto foi o que pesou várias vezes, né? Quando a universidade passou por dificuldades de eu não ser demitido, né? Por conta de saber fazer, encenar, né? Usar dessa... E nunca perdi amigo para política, quanto mais aluno, né, amigo? Então, então isso aí não podem me acusar, né? Inclusive a reitora deu uma declaração nesse sentido, a meu respeito, publicamente, né? Então, assim, a demissão foi o peso do empresariado sobre uma universidade combalida, financeiramente combalida, né? E que a reitora, que é muito querida, a pessoa que não está nesse âmbito de formação política ou agremiação política, né, que é o bolsonarismo, muito pelo contrário, é uma pessoa também muito capaz. Agora, ela não resistiu a essa pressão, a pressão dos seus pares. Aí sim, aí houve uma injunção ali de algumas pessoas da reitoria, que eu sei, né? Fizeram uma injunção muito forte, assim, de caráter utilitário. Vamos demitir para nos livrar do problema. Não sabendo que aumenta o problema. Porque uma vez tutelado, nunca mais se livra dessa tutela. E mais, a imagem da universidade fica profundamente prejudicada.
Né? Quer dizer, eu ainda não tornei público, é a primeira vez que eu estou tornando isso público. Mas eu vou tornar público que a minha universidade se desconstituiu da natureza acadêmica. A universidade está baseada na liberdade de expressão, de pensamento, na pluralidade. Sim, Entende? Quer dizer, é óbvio. sim. Agora, o bolsonarismo está se articulando, e isso é um fenômeno dessa estrutura que está em Santa Cruz, ela parece estar em Blumenau, Brusque, ela parece estar no interior do Paraná, se não me engano, é Maringá ou outra cidade ali que eu não me recordo, né? No interior de São Paulo, ou seja, estrutura muito forte, muito bem financiada, né? Que, olha, se muito leninista, trotskista, né? Stalinista, muitos, olha, eles vão olhar para isso aí e vão dizer, olha, pô, esses caras estão organizados. Nunca nenhum revolucionário, nem partido brasileiro revolucionário, eu conheço bem, né? Estive nessas fileiras também, se organizou dessa forma, com capacidade de impacto como esses caras estão se organizando. Mas Entende? tu não diria que, 2 coisas até. Primeiro, deu a entender, deu a entender para pelo menos para mim, que, se tivesse aparecido a tua brincadeira um dia depois da queda do gabinete do Orge, tu não perderia o emprego, Eu provavelmente. acho que sim, eu acho É. que sim. Não, E a embora, se amiga, e a eu e a não. segunda e a segunda questão é essa, será que, eles não estavam dependendo muito fortemente, assim, dessa estrutura da internet para ter essa eficácia e agora e não ficaram um pouco ou bastante, desmobilizados? Então vamos falar de Hã, filosofia agora. Vamos falar de tá, filosofia, que daí a coisa vai ficar legal. Né? Quer ok. dizer, já está ótima, está É. maravilhosa, mas agora a gente vai entrar nas nossas provocações intelectuais aqui e tal. Você sabe Hum, que todo o processo utópico revolucionário que se efetivou como figura histórica teve no seu contrapé e na sua justa posição o puritanismo. O que eu chamo de hum, puritanismo? É um discurso hum, ceifador, né, de qualquer limitador, de qualquer forma, muito intolerante contra qualquer forma que negue as virtudes ou o centro de um programa político que está sendo executado. Você vai hum, ver isso, por exemplo, quer ver um exemplo disso que eu estou estudando bastante agora? Até uhum. eu quero ver se eu vou para a Espanha fazer um curso agora, já que eu ganhei essa. Eu vou gastar aí para me ilustrar um pouco. Hã, Eu quero ver, que é sobre o hum, calvinismo. Aí você pega o calvinismo mais retrógrado como mentalidade do cristianismo, tá? hum, Que foi posto pela reforma. A crítica da reforma é correta? Claro, porra, o Papa lá estava vendendo um uhum, monte de badulaques e de postos no céu junto ao Senhor Jesus Cristo, junto a Deus, né? Para hum, financiar os desfrutes lá da construção da Capela Sistina, das outras hum, coisas, seus luxos, né? Bom, hum, então há uma crítica ali interessante da reforma, mas, por outro lado, ela é contrária e traz consigo toda, né, todo digamos, um valor contrário ao desfrute, à vida mundana, aquilo é, que o Renascimento trazia como ordem do dia. Né? uhum, Portanto, aí tu tem lá em Calvino o primeiro terror, né? O que hum, Calvino fez lá puxa, me fugiu o nome aqui, em Bruxelas, uhum, Bruxelas, é. Em Bruxelas foi um horror, hum, um horror. O que depois da Revolução Francesa você tem né, e todas elas vêm com um certo fruto da tecnologia de comunicação de hum, massas, entre aspas, hum, massas aqui, porque a gente não pode uhum, falar de comunicação de massas lá no século XIV e XV, mas hum, foi lá que surgiu a imprensa. hum, Depois surge, né, a imprensa, a reivindicação da imprensa livre, e hum, foi através da imprensa que se consolidou a intelectualidade capaz de legitimar as aspirações revolucionárias francesas, né? sim, sim. Então, quer dizer, a tecnologia está aí, Hum, entende? E agora com 5G, amigo, a coisa vai ficar assim, hum, da ordem de uma rapidez, simultaneidade que vai ser impressionante. hum, Impressionante, entende? hum, Então, bom, é óbvio que todo movimento político tem por trás um substrato do seu tempo
eu falo substrato tecnológico, né? Ele está uhum. casado com isso. As estratégias políticas são do dizer. Aquilo que torna possível dizeres, as eficácias dos atos de fala, bom, aí quem usar melhor isso, ganha a parada. E eu Sim. te digo, a esquerda brasileira está há anos luz dessa capacidade. Uhum. Está há anos luz dessa capacidade. Até porque, veja bem, sobre essa tecnologia tem um tipo de uso de retórica militar, Hum. que não interessa a questão da verdade, nem Uhum. dos valores. Interessa é a vitória. Hum. Se eu. Você vê como é que o bolsonarista te ataca. Ele não te ataca argumentativamente. Pro Ele inimigo tu po destrói pro o inimigo tu âmago. pode pro inimigo tu pode mentir, não tem problema, Mentira, tu vai. não é Tu pode não. é, Tu pega tu Maquiavel. Pô, é, pega Maquiavel, mas eu amo aquele cara lá. Ele é, pegou. Eu estou escrevendo um negocinho sobre o mal. Vou mandar para tu dar uma olhada é, depois aí, e me dizer se eu estou no caminho certo. Mas eu pego o conceito de mal e Eros, para definir o nosso amigo Maquiavel. Pô, Maquiavel cria em cima do César Borgia a figura do mal perfeita para a política. Ele pega um mal, todos os elementos pavorosos uhum. de uma ética assim que nós não queríamos estar à mesa com aquele sujeito e torna ela, né, algo necessário para a manutenção do poder. Bom, cara, Uhum. essa lógica, claro, muito menos elegante que Maquiavel. Maquiavel é de uma elegância Uhum. fundamental, né? Uma coisa Uhum. impressionante como ele escreve e tal. Mas essa lógica de destruir o outro com os atos de fala da mentira, né? De quebrar a capacidade da veracidade, que é um valor Uhum. fundamental para os nossos atos de fala. Por Uhum. exemplo, estou falando aqui contigo, eu estou supondo, né, um compromisso com a veracidade. Né? Uhum. Mas o que a linguagem militar faz com o inimigo? Ela tenta quebrar isso. Não sei mais se o Miralha aqui está em concordância ou está Uhum. honrando o princípio da veracidade, por exemplo. Né? Uhum. Se isso não vai ser usado contra mim depois. Bom, então é isso que essa estratégia, junto a essa tecnologia de difusão de massas e por Isso é rede, isso é isso é arte da guerra também, né, é a também tem arte esse da viés da guerra. guerra, né. Uhum. É, exatamente. A grande questão é a seguinte: é como combater isso. Porque a política ela é erigida desde a República, apesar da República ter uns arremedos, eventualmente, ali, alguns pontos de inscrição totalitária. Eu falo assim, não é no sentido forte do termo Uhum. totalitário, tá? Tem algumas inscrições ali, mas quando se constrói a política, se faz em nome do quê? De um espaço, de um cenário, né, onde as pessoas têm um compromisso com aquilo que o Habermas vai expor agora, aí no século XX, a partir da teoria dos atos de fala do Searle e do Austin, né, Hum. como os princípios fundamentais dos atos de fala público, que é isso que a política é. Então, é uma arena em que nós vamos degladiar sem armas, mas com a fala, dentro de certos princípios. Uhum. Tem todos aqueles outros que agora não me recordo, tá? Tem que olhar ali. Bom, Hum. olha, o que ocorre com o bolsonarismo, com o fascismo? Ele vai por fora disso. Uhum. Ele se vale da praça pública, se vale da tecnologia, mas o que interessa é aniquilar o Miralha, Hum. aniquilar o Júlio, aniquilar o William, aniquilar todo mundo que tiver qualquer manifestação contrária. Não é qualquer, não é grande, não, é qualquer uma, Aham. entendeu? Essa que é a questão. Então, eu vejo esse cenário como um cenário promissor. Agora, aí temos uma culpa, né, Miralha? Uhum. Falando de filosofia, mas também levando essa filosofia às franjas da encosta da realidade política brasileira, nós sabemos lá que Platão, desde Platão, que o cerne da república é o quê? É a paideia. Hum. Né? Para você formar o quê? Um processo de subjetivação que resulta na consciência civil. E aí eu Sim. te pergunto: é possível você passar 16 anos criando consumidor sem consciência civil? Não, Uhum. né? Não dá. Uhum. Em que pese Perfeito, todo o perfeito. investimento que ocorreu, Hum. entende? Em educação superior, porque aquela que
o governo federal consegue usar e atingir, mas educação pública, pré-escola, escola, ensino básico, não. Então, quer dizer, o que você tem aqui? Um bando de consumidores com tecnologia, com possibilidade de falar, né? Sendo ressentidos a um grau de ressentimento imenso, né? Então, assim, se manifestando nas redes sociais. Eu odiava o Eco, quando o Eco falou aquele negócio, agora é a era do idiota se manifestar. Eu achei aquilo de uma. Esse aristocrata, só porque é europeu. Porra, hoje eu entendo o Eco. É verdade. Eu entendo o Eco, porque Eu você também achei ele pernóstico, mas ele sacou o que estava acontecendo mesmo. Uhum. Eu odiei isso, mas depois eu me dei conta, é impossível que a tecnologia por si só instaure as formas da política. As formas da política republicana é a esfera pública. Sem ela, não. Aí o que é uma esfera pública? Ela, querendo ou não, é um espaço que é mediado por critérios do que é dito e do que não é dito, do que pode ser dito e do que não pode ser dito, entendeu? Então isso se perdeu e abriu espaço para esse horizonte da fala da guerra. É esse horizonte aí que me atacou, que pode te atacar, entende? E para eles não interessa. E é gozado, Miralha, porque assim, eles vão. Olha o que me disse um amigo, tá? Que já não é mais meu amigo. Depois que ele me disse isso, eu me apavorei com o cara e disse: não, esse aí eu não posso ser, do ponto de vista da minha conservação filial, ser amigo do cara, né? Ele me disse assim, professor Júlio, carinhosamente, hein? É que assim, professor, é que funciona que nem as hienas. O senhor conhece as hienas? Sim, conheço as hienas. O senhor já viu que as hienas só atacam depois que a vítima se dobra? Eu falei, sim, é verdade. Então, professor, é que o senhor caiu muito cedo, então foi muito fácil devorá-lo. Foi assim que o cara me disse. Bom, isso é, entende? A eticidade que está sendo posta aqui, de um ponto de vista negativo, de uma estrutura que o que interessa é destruir o teu inimigo. Não é uma lógica de adversário. Diplomacia, então, nem pensar, né? Como é que é? Diálogo ou diplomacia, isso Não, mas coisa de fracos. pressupõe tolerância, né, Miralha? Pressupõe o princípio da tolerância do velho nosso amigo. Bom, eu gosto muito dele, do Popper. É o filósofo que eu mais leio ultimamente para dar conta dessas coisas, a partir do Popper e da Hannah Arendt, que são Aliás, eu acho que isso também aparece na Sociedade Aberta e seus inimigos, né? Sim, com muita força. Continua. A leitura, né? Então foi isso, assim. Bom, agora o futuro, né? O que nos espera? Agora, como o cenário político está desenhado aí? Bom, isso é uma perspectiva singular, particular, mas eu vou te dizer qual é o meu exercício diário, assim, nessa pandemia. Eu acordo cedo, não consigo mais dormir até muito tarde. Eu tenho tido problemas de insônia de muito tempo, não é por causa dos bolsominion, não. Agora até eles me tiraram um pouquinho mais de sono. Durante um período aí, me senti como uma hiena. Me senti como uma vítima de uma hiena. Assim, então eu acordava meio com aquela baforada da hiena. Mas assim, eu começo lendo os jornais e vou, né? A única coisa que eu me dou direito a assinar, gastar um pouco mais de dinheiro é com livro, ou instrumentos musicais aí, discos tal, e jornais para me informar. Então pago lá uns centavos para a Folha, aquelas coisas digital e tal, para ter acesso a todos os jornais aí que eu acho que são importantes, tanto da direita conservadora até da esquerda mais esquerda mesmo, como o caso do Partido Comunista Operário, né? Partido Comunista, o PCO, né? Que eu assino lá, ajudo eles lá para ler as análises deles. Eu leio tudo. Bom, cara, o meu cenário é o seguinte, o que eu vejo é uma incapacidade, está se desenhando uma incapacidade da esquerda, da centro-esquerda. Quando eu falo esquerda aqui, eu falo centro-esquerda, tá? Centro-esquerda, centro com um pouquinho de esquerda, tá? Foi isso que era a articulação do Lula lá, era um centro com muita direita, mas que puxou os caras da direita assim, um pouquinho para a esquerda para poder emplacar políticas liberais como os Bolsa Família, etc. Então, para tu ver o que isso já fez de estrago, né? Estrago, eu quero dizer, foi uma grande sorte do Brasil ter tido esses governos que implementaram essas
políticas de equidade liberal, mas já assustou imensamente aquele andar de cima, né? Isso que é impressionante. E aí tem um componente que é a da voracidade, né, da elite brasileira por acumular, que é impressionante. A nossa capacidade de concentração de riqueza é um negócio assim que deveria ser estudado, reestudado, para, inclusive antropologicamente, para a gente poder entender que tipo de consciência é essa que se apraz com tal concentração de riqueza, né? Mas, enfim, o cenário que Uma eu... consciência moldada por centenas de anos de escravidão, por exemplo, né? Claro, óbvio, sim, sim, sim. Da casa Entre outras coisas, né? e Casa outra, Grande, mas tal. exatamente. E que veste assim dali para fora para ficar cheiroso, como aquele Aham. que não toma banho e põe como o nobre, né? O nobre francês não toma banho e inventou perfume. É mais ou menos o que eles fazem com o liberalismo. Então eles põem um pouquinho de liberalismo no pescoço, assim, para dar uma para chegar, para não mostrar, para tirar aquele hálito escravagista, aquele odor escravagista, né? Mas é essa turma aí. Então você vê, um programinha daqueles ali do PT ali tal já resultou nisso aí tudo, né? Nesse escândalo, derrubaram a Dilma e tal. Bom, viram um pobre andando de avião, se apavoraram, né? Aí não pode, né? Aí não pode. Bom, e a classe média é aquilo, é coitada que nunca foi, nunca será e acha que é, né? É aquele horror da consciência civil, né? Que Aham. poderia ser exatamente a consciência civil. Não há consciência civil sem setor médio. Isso é Uhum. tese comprovada. Uhum. Bom, se você não se dedica a conscientizar civilmente no processo de subjetivação pela escola pública, Uhum. né? Não por esse apartheid violento que nós produzimos aí na escola, esse é outro problema que gerou nessa falta de civilidade, porque nós temos uma escola que é para pobre, né? Que é a escola pública, e a escola do rico, onde a eticidade da família predomina sobre a eticidade pública, que é o Uhum. quê? Paguei, quero nota, ele é filho do fulano, e assim vai, Uhum. entende? Então, a classe média adora consumir essas coisas, né? E Uhum. aí vai, não há jeito, é impressionante. Bom, o cenário que se desenha é assim, ó. Se o cara sair com mais de 30% dessa pandemia aí, louca, que morreu, tá, hoje é 104 mil brasileiros mortos, tá? O cara ainda predicando cloroquina, predicando ivermectina, varfarina, né, impunemente. O setor médico calado. Falo setor médico aqui porque é o setor da elite brasileira. Está Uhum. juntinho da classe média que quase toca ali, né, nos calcanhares das grandes famílias. Então, quer dizer, se esse cara sair com 30, 35% de apoio ao governo, se essas pesquisas não tiverem erradas, mesmo com a derrota do Trump, que é a Uhum. quebrar, cortar a cabeça da víbora da extrema-direita internacional, mesmo assim é possível esse cara se reeleger. Uhum. Entende? Porque a fragmentação da esquerda entre Lula, entre Dino, entre o do Nordeste, lá, o do Ceará, como é que é o nome dele? O Ciro. Ciro, Ciro. Ciro, Ciro, né? Com essa fragmentação, né, com essa incapacidade de se ceder para compor uma frente ampla com um nome mais de centro, até mesmo centro-direita, assim, um pouquinho, mas um liberal comprometido com a República, comprometido em restabelecer a ordem política no Brasil, que foi totalmente perdida, basta ver como o STF atua, né? Ele atua pela casualidade do risco que corre de ter uma intervenção sobre ele. É incrível, mas a gente tem que dizer isso. O Gilmar foi o primeiro a dizer que o Brasil não ia ser uma Venezuela. E hoje é o primeiro a dizer que quem está trazendo a Venezuela para cá é o Bolsonaro. Então, é dessa ordem de casuísmo que a gente vive. Então, para isso não, né, não resiste instituição nenhuma. Então, se a gente tivesse a capacidade de criar, nesse momento, um candidato a favor da República, já seria uma grande coisa, se unir em torno disso. Mas não, Uhum. estou quebrando os pratos, tentando discutir projeto. Uhum. Aí é complicado. O cenário é muito difícil. E o pessoal dando em nós, assim, ó, decoro.
decoro, o bolsonarismo trabalha eficazmente, com uma lógica muito, uma estratégia muito dedicada e eficiente nos meios de comunicação de massa, que hoje são as redes sociais. Uhum. É isso, entendeu? É isso aí, estamos lascados. Tá, então tu é um pessimista. Eu sou um É. otimista porque eu ainda penso assim, ó. Apesar de. Bom, vamos lá. Sou um realista. Uhum. Eu sou, eu sou um realista. Eu sou de uma família. Eu sou o primeiro da minha família, dos Bernardes. Eu e meu primo, talvez uma outra prima, que somos filhos de comunistas tradicionais. Meu pai não era comunista tradicional. Meu pai já era um homem vinculado a uma outra ordem de pensamento. Ele se vinculava à esquerda da Igreja Católica e também depois ao Gandhi, à revolução pelos levantes populares, pacíficos e tal. Mas eu venho de uma família fortemente de comunistas. E comunistas mesmo, comunistas que entraram na clandestinidade nos anos 60, fizeram contato. Tive um tio que faleceu ano passado, o João Luiz, que foi esse que ajudou a fundar a Estácio, né? Ele fazia a ponte na clandestinidade com a guerrilha que estava começando na Bolívia com a chegada do Guevara lá, articulação essa que foi um fracasso. Então, assim, você tem que entender o que é a velha esquerda e o que é a nova esquerda, né? A velha esquerda é aquelas velhas teses do leninismo, né? O primeiro, o leninismo, depois a divisão com a social-democracia, que é excomungada como esquerda revolucionária, depois a vitória do Stalin sobre o Trotsky na Terceira Internacional, e depois a Quarta Internacional, com a tentativa do Trotsky de fazer uma retomada da hegemonia e dirigir a esquerda mundial. Perdeu, obviamente, perdeu, acabou com uma picareta no meio da cabeça. Né? Eu fui trotskista, eu ainda gosto muito do Trotsky, um baita intelectual. Um homem muito perigoso, se você analisar bem de pertinho, um homem muito perigoso, como todo revolucionário deve ser. Né? Agora, essa velha esquerda, à exceção do trotskismo, que flanou com a elite intelectual parisiense, italiana, esse trotskismo ele ainda se escapa da velha esquerda, da velha esquerda, inaugurando aquilo que vai ser a nova esquerda. O maoísmo, por exemplo, digamos, é um filho que parece nova esquerda porque estava em maio de 68, mas é velha esquerda pra caramba. O programa da Revolução Cultural do Mao é um horror. Bom, como que a gente enquadra esses partidos aqui do Brasil nessa história? Você tem o PCB, depois você tem o racha da ala vermelha, né, em 61, 62, né, em que eles passam a defender a Albânia, porque eles pegam as teses contra o reformismo do Khrushchev, né, e aí rompem e vão defender a Albânia como modelo de sociedade. É uma coisa impressionante, mas eu rio porque eu sou trotskista, não consigo deixar de rir dos meus velhos. Os meus velhos adversários, vamos chamar inimigos adversários, para eles que nos colocaram lá uma porra de uma picareta no meio da cabeça. Né? Quando você enxerga o trotskista, você enxerga imediatamente uma crista, que não é bem uma crista. É uma picareta fincada. Né? Bom, então essa velha esquerda, a nova esquerda, surge lá no maio de 68 com a indústria cultural, com uma grande influência da indústria cultural. Como assim, professor? Sim, com a indústria cultural, o surgimento dos Beatles, do rock and roll, de um estilo de vida que contesta violentamente o sistema capitalista puritano, baseado num certo puritanismo de homenagem ao trabalho e daquela da velha nova ordem do ideal americano de vida, que é o American Way of Life. Né? Então, quer dizer, essa contestação é encampada pela nova esquerda e com críticas àquilo que era a União Soviética, vinda pelo trotskismo, tá certo? Bom, com críticas à intolerância religiosa,
que está lá na União Soviética, na China. Bom, então essa nova esquerda, ela abre espaço para aquilo que nos Estados Unidos se chamam o liberal de esquerda. Entende? Quer dizer, o liberal de esquerda não é um marxista, mas ele diz assim: bom, eu voto com marxista, por quê? Porque nós podemos ter um plano comum momentâneo, que é um processo de distribuição de renda, das condições e aí surge com isso a ideia do estado de bem-estar social, né? Quer dizer, essa emergência do estado de bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive com forte criação disso por parte do presidente americano, né, o Roosevelt, né, que cria, enfim. Então você tem essa ideia de que há possibilidade de uma nova esquerda surgir, que ela não seja puritana, que ela seja mais aberta, que ela seja propagadora agora da emancipação dos direitos, né, que é uma pauta liberal que a esquerda assume para ti. Se eu te perguntar hoje como é que você define a esquerda, você vai dizer, bom, a esquerda é basicamente um militante que advoga a ampliação radical dos direitos das minorias. Isso é uma pauta liberal de esquerda, né? Não conservadora. Direito ao corpo, direito ao gozo, direito ao gênero, direito à cor, direito a tudo, enfim, não ser discriminado, enfim. Essa ideia que digamos, conforma a nova esquerda, que não é mais revolucionária, que abdica, veja bem, que abdica da revolução armada, né, como forma de tomada de poder. Aonde isso está bem sugerido? Você deve conhecer a Revolução dos Cravos em Portugal, o Partido Comunista Português e o Partido Socialista. O debate do premier, aquele que faleceu há pouco tempo, Soares, contra o grande líder, que agora me foge o nome, do Partido Comunista. Ali está exatamente o que é a nova esquerda e o que é a esquerda revolucionária, ou chamada velha esquerda. O PCO está aí, dentro do campo da esquerda leninista, né? Que tende muito, numa certa medida, a um certo conservadorismo. Há um certo conservadorismo que era o que caracterizava a esquerda. Por exemplo, se você já leu, eu recomendo todos os meus alunos, a gente lia juntos até, O Homem Novo do Che Guevara. Não sei se vocês já leram esse livro. Não. Tem que ler, porque é o seguinte, para você ver o que é conservadorismo. Che Guevara era homofóbico. Era homofóbico. Na década de 60, meu amigo, ninguém, com esclarecimento de um herói, de um mito, como era o Guevara, poderia ser homofóbico. O cara era homofóbico e dizia lá no livro dele: temos que extirpar o mal perverso da homossexualidade. Os campos de reeducação de conduta, em Cuba, quem criou foi o Guevara. Porra, então, bom, né? Professor, o senhor parece o Olavo de Carvalho. Não, meu amigo, não pareço o Olavo de Carvalho, eu odeio esse velho desgraçado. Eu estou dizendo o seguinte: leia o Guevara. Leia o Guevara, eu não preciso dizer isso. Mas o senhor vai jogar o Guevara na fogueira? Não estou jogando ninguém na fogueira. É uma característica dele, para mostrar como que o espírito do tempo muitas vezes é recalcado em personalidades que não deixam atualizar. Entende? Então, bom, a esquerda hoje né, esse bolsão, né, de chamamentos ao progresso dos direitos e à distribuição de renda, a equidade, né, via o trabalho. O Estado deve ser, com suas medidas protetivas da dignidade humana, propulsora dessa capacidade de mobilidade social para que as pessoas consigam ter mais renda, né, mais dignidade, mais realização nas suas formas de vida. Então, bom, falando isso é a nova esquerda. Uma esquerda que está, para a perspectiva dos revolucionários, muito em cima do muro, né, dessa perspectiva, está muito em cima do muro, né? Ela pode fazer acordos com os setores dos liberais de esquerda, que, por sinal, foram quem fizeram os programas de distribuição de renda do Lula. Foram todos intelectuais da Unicamp, vinculados a um professor, que agora não me recordo o nome, mas depois posso passar para vocês, eu o conheci, que fez o programa esse todos de distribuição de renda, de proteção social, tudo isso. Agora, falar isso é dar um tapa na cara do socialista? Não, é dar um abraço. Vamos seguir juntos, vamos construir essa pauta. Agora, aqui no Brasil,
falta isso, né? Falta querer dar esse abraço, querer fazer uma autocrítica pública, querer inaugurar novas formas políticas que deem conta de enfrentar o horror. O horror que é a não política. Isso é o horror. É o que está aí, o que a gente está vendo, é o que aconteceu comigo, pode acontecer com você, pode Sim, acontecer com qualquer um, né? perfeito, Professor perfeito. Júlio, só para finalizar, assim, um rápido comentário. Como se justifica no Brasil um avanço também? Eu sei que tem uma geopolítica internacional envolvida, da extrema-direita hoje, assim, parecia que não existia assim, esse movimento, assim, que o senhor definiu bem a questão do Bolsonaro, do bolsonarismo. Só relatar para nós, assim, tentar fazer um fio condutor, por que que como nós chegamos a esse ponto, assim, alguma coisa da sua perspectiva? Amigo, eu outro dia a professora Maria Helena, que é aquela professora que é amiga minha do professor Miralles, ela me deu uma frase que vai fazer eu escrever um livro, tá? Ela disse, nós estávamos discutindo sobre isso, e sabe aquelas coisas assim que vem. Eu acho legal a discussão intelectual quando ela ganha certo ar de espontaneidade. Claro que os colóquios de filosofia são muito bons, a gente vai lá, apresenta nossos trabalhos, é um saco, né? Na verdade. Mas a gente vai lá, apresenta os trabalhos, a gente é uma porra do saco. Ou a gente está pensando na merda do trabalho que a gente vai ter que apresentar e como rebater quem já sabe que vai fazer as perguntas contrárias, ou como agradecer os elogios, depois pensando na festa, né? Os colóquios, todos os colóquios são assim, né? Ah, meu Deus. Bom, falando de coisa séria, então a professora Maria Helena me disse assim, Júlio, eu estou de saco cheio desse puritanismo. Falei, qual puritanismo? Porque eu estou trabalhando com puritanismo, né? O discurso puritano, as formas de linguagem envolvidas na estrutura do discurso puritano, usando o Searle, usando o Austin, usando algumas coisas do Habermas. Eu não sou muito chegado, mas eu respeito muito o Habermas, obviamente. Como respeito a todo mundo. Quem sou eu para não respeitar alguém, né? Então, bom, o que acontece? A professora Maria diz assim, é o espírito do tempo, o puritanismo. Ele vai à extrema-direita, mas também pesca muita coisa da esquerda. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, falei, é mesmo, né? Tá um saco, porque, pô, não se pode fazer uma piada, você é bombardeado. Você não pode... É o espírito do tempo, é um espírito que está aí, puritano. E aí, outro dia, né, eu fiz aquela ilação que é absolutamente não intelectual nesse sentido, né, da construção ou por uma dialética ou por um processo dedutivo, né, de conhecimento, mas eu estava com a minha filha Step, a Fernandinha, e nós estávamos discutindo, ela estava muito chateada que estava dizendo do Caetano, e hoje ela está muito de esquerda, está muito, né, a guria está quase revolucionária, graças a Deus. E, graças ao bom Jesus, ao Jesus Cristinho, ela está quase revolucionária. E ela veio quase assim, com lágrimas nos olhos, e diz assim, olha, estão dizendo que o Caetano, como é que eu posso ser de esquerda gostando do Caetano? Eu falei, por quê, minha filha? Mas o que é isso? Onde é que se tiraram essa discussão? O que você está falando? Não, com o pessoal da esquerda aqui, eles acham o Caetano de direita. Eu falei, mas como de direita? Porque ele é pedófilo. Eu falei, porra, mas quando exatamente... Aí me caiu a ficha, né? Quando você transfere uma questão de ordem privada de um poeta que teve uma relação amorosa que não nos cabe descrever sob hipótese nenhuma, né? Com uma mulher com uma diferença de idade grande, trazer isso para a cena pública como discussão política. É puritanismo. Ora, esse puritanismo abre espaço para uma lógica que se estende ao fascismo. Contas que muitas vezes dentro da esquerda tem uma lógica discursiva que é extremamente similar, a despeito de conteúdos diversos, mas com efeitos resultantes parecidos com aquela lógica do fascismo. Entende? Então, assim, é isso que eu estou estudando hoje. Não vi muita gente estudando, então espero agora, com essa minha demissão e umas viagenzinhas que eu faço aí, poder escrever alguma coisinha aí que... Deixa eu só interromper, seguindo a tua linha de raciocínio, daria para dizer que todo populismo abraça o puritanismo? Sim. É. Por quê? Por quê? Não, Miralha,
Eu te respondi muito rápido esse sim. Ok. Não, Não, então não, não. deixa, Eu diria que deixa. intuitivamente, não. Intuitivamente, não vou deixar É. a pergunta sem resposta, nem que seja errada. Nem que a resposta não seja correta, mas eu assim, intuitivamente eu penso que sim, por quê? Porque o populismo ele se casa com o centro da sociedade, ele tem que atrair para si o centro da sociedade. Então, ele tem que proferir teses do senso comum e naquilo que se fixa o senso comum. Como o senso comum na América Latina e no Brasil, ele é muito pauperizado de civilidade, de consciência civil e ilustração, né? Então o populismo tende a chegar, né, a fazer esse discurso. O Lula fez. O Lula é um líder carismático, né? E com isso eu não quero ofendê-lo nem tirar dele dizer que ele não é o maior líder da esquerda, um dos maiores homens que surgiu nos últimos tempos no cenário mundial. Não sou eu que digo, são os outros pares dele que dizem. Né? Não sou eu aqui, o professor Júlio está dizendo, são os outros, tomando como referência o que os outros dizem. Né? Mas o Lula abriu muito espaço para isso que é essa nova discursividade, narrativa, interpretação pobre do cristianismo segundo a perspectiva pentecostal, por exemplo. Ele abriu espaço para isso, espaço político. Né? Então, por quê? Porque ele tem que se casar com digamos, o adensamento semântico de uma consciência pauperizada de ilustração, de ciência, né? Tá lá em Platão. Você quer fazer a república, primeiro faça a educação. E não pode ser pela via da família, tem que ser pela via pública. Né? Então é isso, eu enxergo muito isso aí. Então, acho que sim, todo populismo casa com um certo conservadorismo. Né? Embora, na época do Lula, houvesse a abertura imensa, né, para essa nova esquerda atuar no campo da disputa ética. Agora, veja bem, o que eu louvo, mas eu penso que se você vai fazer a disputa ética num ambiente pauperizado, sem consciência civil, e também aonde o trabalho está extremamente precarizado pelas formas produtivas do Brasil que geram essa concentração de riqueza, sinceramente, acho que você está apostando na derrota. Eu acho que um erro de estratégia do PT e do Lula, em que pese eu louvo tudo isso, eu não estou em desacordo em relação aos fundamentos e conteúdo, mas em relação à estratégia e ao movimento em que isso se pôs. Nós não consolidamos o campo do trabalho, nós não fizemos as reformas fundamentais e estruturantes daquilo que poderia sustentar um segundo governo, uma continuação do governo do Lula, que era o governo da Dilma, o segundo lá da Dilma. Nós não fizemos. O cara tinha 89%, cedeu o que cedeu para acumular tudo isso, esses 89%, deveria ter usado isso como capital político para chamar uma nova constituinte. Não chamou, levou. Perfeito, perfeito. Olha só, acho que a gente já estourou nosso tempo, Júlio, mas assim, foi excelente esse encontro. Só uma coisa que eu acho que tu vai ficar devendo para nós, tu tem que publicar tudo isso que tu falou, sabe, articulado num texto, tá? Muito bom, Não, eu estou esclarecedor. escrevendo agora. Viu, Miralha? É o seguinte, eu vou escrever, talvez eu não. E, cara, sinceramente, assim, ó, bom, depois a gente conversa isso em particular. Eu me desencantei muito com a questão da vida. Eu não gosto de falar isso publicamente, assim, porque eu também não quero desencantar ninguém com a minha depressão, né? Isso também é uma coisa que o depressivo adora, é trazer um coitadinho pro lado dele. Então, dito isso, não é verdade? O depressivo ele adora trazer um coitadinho para olhar o cinzinha dele, né? Então, é bravo. Não, mas eu não quero desencantar ninguém, mas eu me desencantei com a vida acadêmica naquilo que eu imaginava que ela fosse, talvez imaginei demais, esperei demais, e depois achei tudo muito chato. Mas eu não me privo de escrever, viu? Agora, então, com essas insônias. Essa academia põe para o público em geral. Eu vou começar a escrever para todo mundo.
Para Claro. todo mundo, vai ter. Não, eu acho legal ter o rigor acadêmico, viu? O rigor, o compromisso com a veracidade, com a Não, questão da claro, claro. citação, a honestidade intelectual. Mas assim, ó, a gente não precisa parar lá em Maquiavel e discutir determinado conceito dele por 300 páginas. Tem um monte de gente que faz isso, bem, muito melhor que eu até. Aham, perfeito. Não, mas assim, essas considerações assim de momento sobre o cenário político que a gente está vivendo, com essa tua bagagem teórica, assim, que eu acho impressionante, né, super esclarecedora. Acho que tem que aproveitar isso e divulgar mais, digamos, ocupar esses espaços que a gente está ocupando agora também. Não, com Enfim. certeza, com certeza. Eu tenho esse aí que eu te falei, né, da tipologia fascista, que eu estou estudando muito, assim, é um livro vai ser muito próximo da antropologia política e da ciência política, mas com elaborações, com problemas filosóficos por cima, assim, digamos. Eu parto de problemas filosóficos, mas cedo, né, aos limites próprios da filosofia. A gente tem que buscar uma interlocução com outras. Então, eu estou fazendo esse negócio da fascista, que é uma descrição, mas uma tentativa de colaborar com uma discussão. Pode estar tudo errado, não me interessa. Tomara que esteja até. O Mas mundo vai não fazer será. pensar, isso que importa. Isso aí. Júlio, então vamos ter que Falou. fechar, que estouramos um monte de tempo, mas que foi muito bem aproveitado, então só temos a agradecer a tua presença, assim, Eu que agradeço. Você trazer tua entrevistou. experiência recente, Só que para deixar aqui registrado, Miralha, todos os Hum, teus agradecimentos, eu agradeço ao William, hum. como é que é o nome do outro que tá Rafael. aqui? Rafael, desculpe. Hum, Ao Rafael, agradeço a todo mundo aí da UFPEL, mas eu quero dizer o seguinte: você entrevistou, salvo hum. engano, o primeiro professor demitido pelo bolsonarismo, né, de uma universidade. Então, eu queria me despedir assim. Ok, então Falou, amigão. Valeu. Muito certo. obrigado a vocês aí, tá? Bom, Falou. então encerramos aqui mais um Filosofia Sem Fronteiras, agradeço, assim, a atenção de todos. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação: Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música: Ricardo Severo. Locução: Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.